Bom, agora nós vamos entrar em cada etapa do método Make, começando pela etapa inicial da fase de definição, o Define. E o nosso objetivo vai ser falar um pouquinho sobre o passo a passo dessa etapa e das ferramentas que contemplam, né, a etapa de definição. Portanto, agora o nosso treinamento ele vai começar a caminhar dentro da lógica do próprio DMake. Então a gente fala da etapa, fala de cada ferramenta que pode ser usada dentro daquela etapa, e aí vocês vão perceber então como caminhar com o projeto, como conduzir o projeto. Em cada etapa existe um passo a passo, existem informações que eu preciso pegar, que eu preciso documentar no meu projeto, e são as ferramentas que vão me ajudar a documentar e a fazer a análise dessas informações. Começando então pela etapa de definição, nós já vimos na nossa lição sobre o método DMake que essa etapa é o pontapé inicial do projeto. Aqui a gente está falando das ferramentas iniciais, das informações iniciais que nós precisamos levantar. Então, se eu estou começando o meu projeto, a fase de definição é uma fase onde eu preciso definir muito bem qual é o tema do meu projeto, sobre que assunto eu vou tratar. Então, escolher o tema do projeto é muito importante, porque com isso eu vou precisar também de definir muito bem o escopo do meu projeto. A gente sabe que dentro do Lean Six Sigma eu tenho um certo tempo para executar o meu projeto. Então, escolher bem esse escopo, um escopo que seja adequado ao tempo que eu tenho, é muito importante. Por exemplo, um projeto Greenbelt a gente tem de 3 a 4 meses para executar, e um Black Belt de 4 a 6 meses. Então, o escopo tem que estar compatível. Além disso, o Lean Six Sigma é uma metodologia o quê? Quantitativa. Então, toda vez que eu escolho um tema, junto desse tema vem um indicador, vem uma base de dados. E é isso que eu também vou buscar aqui nessa etapa de definição. Então, veja bem, eu estou me organizando, né, para que eu possa começar bem o projeto, para que eu possa apresentar a temática desse projeto e já conseguir as primeiras informações que são relevantes. Por isso eu defino o tema, indicador, verifico se eu tenho uma base de dados confiável. Com isso eu vou poder analisar o histórico desses meus dados e chegar na meta que eu vou definir para o meu projeto. Então, defino o tema, tem um indicador, para esse indicador eu vou definir uma meta. E outro ponto importante também é falar sobre o processo. Nós vamos ter que definir qual processo vai ser estudado, vai ser mapeado no nosso projeto. Porque a partir do momento que eu escolho um tema de projeto, esse tema ele vai estar inserido dentro de alguma área da minha empresa e vai estar contemplando um ou mais processos ali dentro da minha área. Portanto, entender qual é esse processo que vai ser estudado é importante e nós vamos definir aqui na fase de definição. Bom, então a ideia é começar pela fase de definição e fazer todo o giro do método DMake, passando pela medição, passando pela análise, pela melhoria, que é o improve, pela fase de controle e aí fechando o nosso ciclo, né? Estamos começando aqui pela fase de definição, pontapé inicial do projeto. Normalmente a gente investe aqui um tempo de 15 dias, 2 semanas, para poder trabalhar dentro dessa fase. O nosso treinamento vai continuar então seguindo essa lógica, né? Ao finalizar o treinamento, nós vamos estar falando o quê? Da etapa de controle. Então a gente vai seguir essa sequência. Bom, algumas perguntas que normalmente a gente faz na etapa de definição. Qual que é o problema que eu quero trabalhar, né? Problema ou oportunidade? Essa pergunta é para ajudar a gente a pensar no tema do projeto. Qual meta se pretende atingir e qual o ganho financeiro? Então, devido ao fato da metodologia ser quantitativa, obviamente que eu vou ter um indicador, que eu estou trabalhando uma base de dados. Então, para esse indicador que vai me ajudar a enxergar o resultado do projeto, qual que é a meta? E ao alcançar a meta, qual seria o ganho que eu tenho do projeto? Isso é muito importante no Lean Six Sigma. E por fim, outro ponto extremamente importante, o processo, né? Que processo está sendo contemplado, que processo eu vou mapear. Então são 3 perguntas fundamentais. Agora, não é só isso que eu vejo
na etapa de definição, porque, como eu estou começando o projeto, eu preciso de pensar em coisas como qual é a equipe do projeto, qual é o cronograma do projeto, questões básicas, né, que fazem parte desse início e que nós vamos ver em detalhe agora nas lições seguintes. Em termos de ferramentas, nós já vamos falar do mapa de raciocínio, que é a forma como eu documento o meu projeto. O mapa de raciocínio, inclusive, ele não contempla só a etapa de definição. O mapa de raciocínio é a ferramenta que eu uso para documentar cada etapa do método DMake à medida que eu estou conduzindo o meu projeto. Então eu vou usar essa ferramenta durante todo o projeto. Agora, essas outras ferramentas, voz do cliente, matriz de escopo, CIPOC, contrato de projeto, são ferramentas mais específicas da fase de definição. E o tempo que eu costumo gastar nessa fase, 2 semanas. Aqui eu coloquei um fluxograma, uma forma mais visual, mais simplificada, da gente entender qual é o passo a passo dessa etapa. Então eu começo, né, o meu projeto e a fase de definição, o define, definindo qual é o meu problema, o tema do projeto. E aí, com isso, eu preciso identificar o meu indicador e a base de dados e avaliar esse histórico, né? A partir do momento que eu avalio esse histórico, eu também posso trabalhar com a questão da voz do cliente para poder identificar as necessidades do cliente para esse projeto. Depois disso, eu vou identificar o processo envolvido, que é muito importante, definir o escopo do projeto pela questão do tempo que eu tenho e elaborar o contrato do projeto, que é o passo final. E aí eu finalizo a etapa de definição.